Então, lembra, né? Na aula, duas semanas atrás, a gente viu funções afim, né? Que são funções basicamente polinomiais de grau 1. Semana passada a gente viu funções quadráticas, né? Que são funções polinomiais de grau 2. E essa a gente viu porque, essencialmente, grau 1 e grau 2 são as funções que a gente consegue sempre resolver, digamos assim, né? Sempre achar as raízes dessas funções, né? Ou seja, encontrar os valores de x que estão zero. Mas, de qualquer forma, a gente consegue estudar funções polinomiais como um todo, tá? Independente do grau, e a gente tem algumas propriedades sobre elas, tá? Então, essa aula, o começo dessa aula, pelo menos, vai ser sobre isso. Vai ser ver o que tem de especial sobre essas funções polinomiais mais genéricas, sem necessariamente ter uma ferramenta para calcular a raiz delas. Então, eu preciso começar falando para vocês o que é função polinomial, tá? Então, elas vão ser sempre desse tipo. F de x igual a um termo constante, mais um termo que multiplica x, mais um termo que multiplica x ao quadrado, mais um termo que multiplica x elevado a n. E aqui esse n ele está variando, tá? Então, se n é igual a 1, é a função afim, se n é igual a 2, é a função quadrática. E aí, conforme você vai colocando, variando esse n, qualquer n que você tem uma função polinomial, que a gente chama, tudo bem? Esse cara do lado direito aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama de polinômio. Então, como é uma função que depende de um polinômio, a gente chama de função polinomial. Polinômio vocês viram, inclusive a gente viu no começo do curso, né, sobre multiplicação de polinômios, divisão de polinômios, então a partir disso a gente define uma função que depende de um polinômio. E esses termos aqui, esses a's, a0, a1, a n, eles são todos fixos, né? São os que a gente chama de coeficientes de cada um dos respectivos x elevado a n ali. E como eu estou interessado num certo grau máximo, tá? Então, observa o seguinte, aqui, quando eu escrevo dessa forma, então eu vou estar supondo sempre que o AN ele é diferente de zero, porque se o AN for zero, esse termo aqui ele não aparece. Então, ele vai ter um grau menor do que ele teria quando eu estou escrevendo ele. O que eu quero dizer com tudo isso, na verdade, é então o seguinte, que esse termo que multiplica x elevado a n, ele aparece não zero nessa expressão algébrica, tudo bem? E quando isso acontecer, eu vou falar que essa função polinomial tem grau n. Tá? Então, o maior grau que aparece ali na expressão é o grau da função. E uma propriedade importante dessas funções é que elas vão ter, no máximo, n raízes. Tá? E aí, o que é raiz aqui para a gente? Raiz é quando você considera o gráfico, quantas vezes o gráfico dessa função corta o eixo x. Então, se ele corta duas vezes, a gente viu que isso é uma parábola. Mas não necessariamente vai cortar n vezes, é no máximo n, né? Lembra que na aula passada a gente viu que uma função quadrática poderia cortar duas vezes, uma vez ou nenhuma vez. Mas nunca mais que duas vezes, tá? Então ele tem essa propriedade. Então se corta o eixo x n vezes, então o grau é no mínimo n. E aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos onde esse fenômeno pode acontecer. Se eu pego, por exemplo, x à quarta mais 1, isso aqui é uma função, é uma expressão desse tipo, né? Então, é um polinômio que aparece aqui. Tem grau 4, por exemplo, porque é o grau máximo que aparece, mas não tem raiz real. Por que isso aqui não tem raiz real? Para isso aqui ser zero, né? Ou seja, essa expressão aqui ser zero, eu precisaria substituir um valor de x, elevar a quarta e dar menos 1, para zerar com esse 1 aqui. Só que a gente já viu que não tem nenhum número real que você eleva uma potência par e dá negativo. Então isso aqui nunca vai ser satisfeito, ou seja, a equação associada a isso aqui nunca vai ser satisfeita. Então não tem raiz. Esse é um exemplo de polinômio de grau 4 que não tem raiz, nenhuma raiz real. Agora, eu posso ter, por exemplo, um caso semelhante, é esse polinômio de grau 3, e esse aqui vai ter duas raízes distintas. Então, de novo, ele teria no máximo 3, mas na verdade ele tem só duas distintas. E esse aqui é fácil de ver. Por exemplo, esse x à quarta vocês conseguem resolver por fazendo aquela substituição, por exemplo, de chama x ao quadrado de y, enfim, se aparecer uma coisa de grau 4, às vezes você consegue resolver usando Bhaskara mesmo. Grau 3, em geral, você tem que colocar alguma coisa em evidência, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse resolver a equação associada a esse pedaço, eu posso colocar o x em evidência, aí eu vou ter x que multiplica x ao quadrado, menos 2x mais 1. Aí, se você observar, esse termo aqui de dentro é um quadrado perfeito, né? Então, isso aqui é o quê? Isso, então, fica x vezes x menos 1 ao quadrado. Então, quando essa expressão aqui, na verdade, é a mesma coisa que essa expressão que eu acabei de escrever. E aqui fica fácil você ver que isso aqui zera só quando x for zero,
ou quando x for 1. E o 1 tem multiplicidade 2, que a gente chama, né? Então, é um polinômio de grau 3 que corta apenas duas vezes o eixo x. Vamos fazer uns exemplos aqui com gráficos, tá? Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, então eu falei do x à quarta, né? X à quarta mais 1. Então, observa que o x à quarta mais 1, ele vai ser uma parábola desse tipo, tá? Não necessariamente toda função de quarto grau vai ser uma parábola. A gente já vai ver um exemplo que não dá. Essa, em particular, tem esse comportamento paraboloide aqui, tá? E observa que ela está totalmente acima do eixo x, que está aqui. Por isso que ela não corta o eixo x, por isso que ela não tem raiz. Um outro exemplo que eu tinha feito, que é aquele de grau 3, dá isso aqui. Então, tá vendo? Essa de grau 3, ela já vem aqui de baixo, ela sobe e corta no zero, que era uma das raízes. Depois ela vem e faz uma barrigadinha aqui, ó. Depois passa pelo 1 de novo no x e volta a subir, faz outra barrigada no 1. Essas barrigadas que eu estou falando aqui, basicamente vão te dizer informações sobre a função também, mas isso tem a ver com derivada, que a gente vai ver mais para o final do curso. Mas essas barrigadas têm um significado em termos de função para a gente, tá bom? Então, é uma função polinomial de grau 3 com duas raízes, porque corta duas vezes. Mas eu posso pegar, por exemplo, uma de quarto grau, essa daqui, x à quarta menos 3x mais 1, e aí essa aqui já tem, de fato, quatro raízes distintas, né? Ela vai cortar aqui, corta aqui, corta aqui e corta aqui. Então, esses 4 pontos aqui são raízes dessa função polinomial. X à quarta menos 3x ao quadrado mais 1. E olha só, esse é o comportamento regular de uma função polinomial de quarto grau. Então, é como se fosse quase duas parábolas coladas, assim, tá? No caso do x à quarta mais 1, é como se eu tivesse duas parábolas coladas, mas a hora que ela vai subir de novo, eu não considero e emendo a outra perna da parábola que sobe, tá vendo? Se ela viesse aqui, então aqui é como se aqui tivesse uma outra parábola, aqui tivesse uma outra parábola, mas aí como eu tenho que juntar as duas, elas meio que coincidem aqui, e aí eu já vou direto de uma para outra, tá? Isso aqui é só uma ideia, isso aqui não tem nenhum formalismo no que eu estou falando, é só uma ideia do comportamento de funções polinomiais de quarto grau, justamente para justificar isso aqui, né? Que elas vão ser mais ou menos dessa forma. Tudo bem? Ela vai, sobe um pouquinho, depois sobe de novo, ou o contrário, né? Eu posso inverter tudo isso aqui. Para ficar assim, por exemplo. Tá? Então, eu inverti toda ela. Então, o que você precisa saber de função polinomial aqui? Qual que é o intuito de saber de função polinomial nesse primeiro momento? Se eu te dou um gráfico desse, eu não falo que isso aqui se eu só falo que é função polinomial, eu te dou um gráfico desse, por exemplo, o que você tem que ver é o seguinte: esse gráfico corta o eixo x 4 vezes. Tudo bem? Então, uma vez sabendo que a função associada a esse gráfico é polinomial, você tem que deduzir de imediato que o grau dela é pelo menos 4. Porque se fosse menos do que 4, você não teria como cortar 4 vezes o eixo x. Então, em essência, é isso que você tem que saber. E aí, mais detalhes sobre isso, os exercícios eles vão meio que te dizer tipo, para onde que vai essa direção, tá bom? Mas, por hora, o primeiro momento é só isso mesmo. A quantidade de raízes que está associada a uma função polinomial. E saber identificar isso no gráfico, obviamente, né? Então, como eu disse, aqui é raiz, aqui é raiz, aqui é raiz, aqui é raiz, aqui é raiz. Cortou o eixo x, é raiz da função polinomial. Tudo bem, essa parte aqui é simplesinha. A próxima parte que a gente vai falar na aula de hoje é sobre composição de funções. Composição de funções, pelo que eu consigo ver dos alunos assim, em sala de aula pelo menos, é uma certa dificuldade em entender, né? Porque a função parece que vocês pegam, até sabem calcular alguma coisa, mas se mudar, por exemplo, se eu dou uma função e peço para vocês calcularem f de 2, você vai lá, substitui o x por 2, calcula e resolveu. Vocês sabem fazer isso. Só que se eu trocar o 2 por qualquer outra coisa, parece que vira um mundo do avesso, né? Então é isso que eu quero tentar desmistificar, né, nessa primeira parte, para depois falar com um pouco mais de formalismo o que é função composta, tá? Ou composição de funções. Então vamos tentar ir um pouquinho devagar nisso daqui. Função para a gente não precisa ser necessariamente uma coisa algébrica, mas a gente vai sempre estar usando como uma expressão algébrica para conseguir trabalhar matematicamente com isso, né? Então, os casos que vão ser interessantes para a gente são esses, né? Onde f tem uma expressão algébrica que envolve x.
E aí, quando você quer calcular o f de 2, todo lugar que aparece x na expressão, você substitui por 2. Muito provavelmente isso vai dar uma expressão numérica agora, tá? Você resolve essa expressão numérica e obtém qual que é o valor de f avaliado em 2. Tá? Acho que até aí tá tranquilo, acho que não tem muita novidade. A barreira que é encontrada por muitos alunos é, bom, se eu não uso mais o 2, se eu coloco qualquer outra coisa, por que deveria ser diferente, né? E é isso que eu quero tentar passar para vocês agora. Então, eu vou pegar uma expressão bem complicada, sem significado nenhum, não estou me preocupando com domínio, estou me preocupando por hora, pelo menos, simplesmente com a expressão dela. Tá? Então, eu peguei uma coisa mais ou menos feia, para perder o medo bem mesmo, tá? Então, eu estou pegando essa fração aqui, x ao quadrado mais 5x menos 7 elevado a x, dividido por raiz de x menos 3. Tá? Então, como eu disse anteriormente, se você quer calcular o f para x igual a 4, você vai e troca todo lugar que aparece x, aqui, aqui e aqui, por 4. Então, vai ficar 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. E aí, como eu disse anteriormente, você ganhou uma expressão numérica para a coisa. Essa expressão numérica você consegue abrir ela ou desenvolver, tá? Então, você vai ter 16 do 4 ao quadrado, o 5 não muda, né? O 5 ele independe do x, tá vendo? O 5 é 5, não tem para onde fugir. E o 7 a quarta é 2.401. E aí você divide por 4 menos raiz de 4 menos 3, que é a raiz de 1. Então, o resultado final fica isso daqui, 2.380. Então, f avaliado em 4 é uma expressão numérica que você consegue desenvolver e chegar num número. Mas eu não precisaria necessariamente chegar num número. Eu posso simplesmente pegar esse meu x e trocar por qualquer coisa. Tá? O que significa pegar o x e trocar por qualquer coisa? Na expressão algébrica que eu tenho, onde aparece o x, eu vou trocar o x por essa coisa que eu quero avaliar. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o f de triângulo, f de triângulo vai ser triângulo ao quadrado, mais 5 menos 7 elevado a triângulo, dividido por raiz de triângulo menos 3. Por que dá isso? Porque eu estou trocando o triângulo, estou trocando o x por triângulo na expressão original da minha f. Bom, f de estrela. Estrela ao quadrado, mais 5 menos 7 estrela, dividido por raiz de estrela menos 3. Tem algum significado isso daqui? Não me importa. Em termos de expressão por hora, não me importa. Eu posso pegar f, avaliar em qualquer coisa e ver o que está dando quando eu substituo x por essa coisa. Tudo bem? Eu posso ir além. Se eu quiser calcular f de Faustão, é da Faustão ao quadrado, mais 5 menos 7 elevado a Faustão sobre raiz de Faustão menos 3. Então, qualquer coisa que você substitui ali, né, coloca aqui o que a gente chama de argumento. Né, quando você avalia, o f no parênteses aqui é o argumento da função. Então, qualquer coisa que você coloca no argumento da função, você vai pegar o x lá que você tinha na expressão original e substituir pelo que está no argumento. Então, eu acho que eu consegui deixar claro para vocês que não tenha medo de pegar o x que você tem e substituir por qualquer coisa que venha no lugar de x no argumento, né? Por exemplo, se vier triângulo, vai ser triângulo, estrela, estrela, etc. E se vier uma função? Então, ao invés de fazer f de triângulo agora, eu quero fazer f de g de x, que é uma função. Qual que é a coisa que você só consegue fazer uma coisa? O que é? É onde tinha x, troca por g de x. Então, se a minha expressão anterior era x ao quadrado mais 5 menos 7 elevado a x, raiz de x menos 3, quando eu troco por g de x, vai ser g de x ao quadrado mais 5 menos 7 elevado a g de x, dividido por raiz de g de x menos 3. Acho que agora, quando eu troco para uma função, depois do Faustão, deu para entender que isso aqui é natural. Certo? Bom, mas como é uma função, essa função g, ela pode ter uma expressão algébrica associada a ela. Então, por exemplo, vamos continuar aqui, supondo que g vale isso aqui, x ao cubo menos 3. Então, quando eu coloco f de g de x, o g de x vale isso. Então, onde tiver g de x, eu vou trocar por essa expressão. Então, aqui vai ficar x ao cubo mais 1, tudo elevado ao quadrado. Mais 5 menos 7 elevado a x ao cubo mais 1, raiz de x ao cubo mais 1, menos 3. Então, tá vendo? Eu estou colocando o g de x ao quadrado, todo esse pedaço aqui é só uma repetição.
E aí, quando eu substituo pela expressão correspondente à função g de x, eu ganho uma nova expressão. Agora, olha só. A expressão... Então, isso aqui, fg de x. Em termos de x, essa expressão aqui não é a expressão f, nem a expressão g. É uma outra expressão obtida através de f e g. Isso tem que estar muito claro. Tá bom? Então, se eu esqueço toda essa parte aqui, tá? Esquece isso aqui. Olho só para essa expressão. E falo que isso aqui é uma função de x. Agora, não de g de x, mas de x. Essa expressão de g de x não é a expressão de f e não é a expressão da g. É uma terceira expressão que está associada a f e g. Essa nova expressão, ela corresponde à expressão de uma função, uma terceira função que eu quero definir, que é justamente a função composta de f por g. Tudo bem? Então, essa expressão que eu cheguei aqui, ela é o que a gente vai chamar de composição de f de x por g de x. E isso é uma nova função que a gente vai denotar por esse círculozinho aqui, f composta com g de x. Tudo bem? Então, esse símbolo, matemática é assim, tem que se adaptar com símbolos, especialmente. Então, esse símbolo aqui, ó, f bola g, ele não é nem f, nem g. Ele é um símbolo que te remete a f e g e quer dizer o seguinte, f composta com g é uma função que quando você avalia em x, a expressão dela é a expressão que você obtém por compor f com g de x. O relevante, assim, e acho que leva muita gente à confusão, você começa com f, depois tem a g, aí você ganha uma nova expressão e você acha que isso é f ou é g, mas não, isso é outra coisa, você ganha um terceiro elemento. Tá? Por exemplo, quando você tem 2 e 3, você soma 2 com 3, dá 5. 5 não tem nada a ver com 2 e 3, é uma terceira coisa. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa, entre aspas, só que com funções. Eu tenho a função f, tenho a função g, faço uma operação ali que eu chamo de composição, e me dá uma terceira função, só que como eu não consigo fazer conta, né, com função, como 2 mais 3 dá 5, e faz sentido 5, aqui eu preciso de uma simbologia para denotar essa operação de funções, que é a composição, esse círculozinho aqui. Tá bom? Isso é importante. Esse é o primeiro caminho, assim, para entender a composição de funções. Mas, como eu disse anteriormente, isso tem a ver apenas com expressão. Eu não me preocupei com tudo que está envolvido na definição de função. O que mais ainda está envolvido na definição de função? Noção de domínio, noção de imagem, noção de contradomínio. Então, em expressão, é isso, eu acabei de falar. Agora a gente precisa ver o resto, né? A parte realmente formal, matematicamente falando, do que está envolvido numa função. Tá? E essa é um pouquinho mais delicado, então eu vou tentar desenhar literalmente para vocês. O Lucas me pergunta, mas a partir disso tem como achar f ou g? Se eu entendi sua pergunta direito, Lucas, é o seguinte, então se você vira para mim, te dou essa expressão aqui e falo, essa aqui é uma função composta de alguém com alguém. Acha quem são esses alguém? Se for essa a pergunta, a resposta é não, em geral. Tá? Talvez eu precise de alguma informação adicional. E aí vai variar de exercício para exercício. Mas, em geral, não tem como você saber se é composição de alguém por alguém. E mais que isso, mesmo que te falem que é composição de alguém por alguém, identificar elas sem ter nenhuma, você não consegue. Talvez seja o seguinte, essa função, te dou essa expressão e falo que isso daqui é f composta com g e a g é essa. Aí você consegue achar f, por exemplo. Em alguns casos ainda. Então, depende muito do caso, na real. Então, eu quero falar agora da parte que envolve esses detalhes, né, que a gente acaba esquecendo. Porque quando você faz matemática em geral, assim, né, ensino médio principalmente, a matemática é muito densa em geral para ensino médio, então você não consegue pegar os detalhes. Então, a expressão é o suficiente, você pega na expressão, vai, mas você não sabe se faz sentido ou não, tá? Eu tô mais preocupado nesse momento se as coisas vão fazer sentido, né? Porque eu falei, ó, troca aqui e tal, e avalia e seja feliz. Mas olha só, tem um problema aqui, né? Nessa expressão já. Porque, por exemplo, se a g de x não for estritamente maior do que 3 sempre, aqui eu vou ter a raiz de uma coisa que é negativa ou zero. E aí essa expressão não faz sentido.
Então, o que eu quero saber com isso agora é o seguinte: quando que eu pego essa composição de expressões e ela continua fazendo sentido? Eu preciso me preocupar com isso. E é isso que a gente vai ver agora. Eu estou querendo fazer isso aqui, né? F composta com G. Esse é o meu objetivo, entender isso aqui. Então, primeiro, eu vou olhar para o seguinte. Lembra que a F, ela sai de um conjunto, tá? Que eu vou chamar aqui, que é o domínio da F, e ela vai para um conjunto que eu vou chamar de contradomínio da F. Então, a F vai daqui para cá. O que ela faz? Ela vai pegar um xzinho e leva no F do xzinho para todo o x do domínio. Uma vez que eu te dou uma função, F, você sabe que ela tem um domínio e um contradomínio. Então, você sabe que a F, se ela for dada por uma expressão, ela faz sentido para todo x que está no domínio. E essa é a propriedade fundamental do domínio. Eu posso pegar qualquer cara lá e avaliar F nesse cara. E não vai dar problema. Então, esse conjunto aqui é bom para mim para avaliar F. Eu sei o que ele faz ali e tenho controle sobre isso. Mas agora, eu não quero vir do domínio da F e levar no contradomínio. Eu quero que antes passe pela função G. Tá? Agora, a função G vai ser o seguinte. A função G também é uma função, né? E aqui eu tenho domínio da G, e aqui eu tenho contradomínio da G. E a G vai pegar aqui e vai fazer isso aqui. E também, ela vai pegar um elementinho X aqui, tá? X é só um símbolo, tá? Não é o mesmo X. Esse X aqui não é esse X, tá? E leva aqui no G de X. Então, a priori, o que eu tenho? A priori eu tenho essas duas figuras distintas, tá? Elas não têm por que estar relacionadas como funções. Eu tenho essa função f, eu tenho essa função g. Se eu quero compor a f com a g, tá? Eu preciso o quê? Eu sei que a composição ela vai ser, né? Então, isso aqui de x, isso aqui vai ser f de g de x. É a f avaliada no g de x. Então, primeira coisa, o g de x ele tem que estar no domínio da f. Porque como é que eu vou aplicar f em alguma coisa que não está no domínio dela? Então, se eu quero compor f com g de x, eu tenho que forçar o g de x cair dentro do domínio da f. Então, olha só. E lembra que dentro do contradomínio eu tenho o conjunto imagem. Então, vamos supor o seguinte, que aqui, isso aqui corresponde à imagem de G. Esse conjunto dentro do contradomínio da G. Tudo bem? Então, não importa qual seja o x do domínio da G, quando eu aplico G, vai cair dentro desse conjunto verde aqui, se é que vocês estão enxergando o verde aí também. Tá, esse conjunto que eu estou achurando aqui. Tudo bem? E aí, como eu estou querendo compor com a F, esse conjunto imagem de G aqui, eu não tenho escolha. Ele tem que estar identificado com um subconjunto do domínio da F. Tudo bem? Então, aqui, essa imagem de G aqui, eu também tenho que estar associado a um subconjunto do contradomínio. Isso aqui também tem que estar, a imagem de G tem que estar aqui dentro. Eu fiz a seta na ordem errada. Porque se não tiver no domínio, eu não consigo aplicar F. Então, fazer sentido para mim é isso. Eu vou aplicar uma coisa, a G, no caso, para cair num conjunto aqui que está associado a G, que a priori não tem nada a ver com o da F. Então, para poder colar as duas, a imagem da G tem que estar contida no domínio da F. Senão não vai dar boa. Tudo bem? Aí, uma vez que cai no domínio da F, você vem, aplica F e vai cair aqui, e aí você é feliz. Como a gente está trabalhando com funções reais, ou seja, então a F vai de um conjunto A para B, onde A e B são subconjuntos dos números reais. E a G, mesma coisa, para outros conjuntos. Então, a única coisa que eu preciso me preocupar para poder compor função, então, isso aqui, essa composição existe se a imagem da G estiver contida no domínio da F. E aí, o que vai ser a minha F bola G? A minha F bola G vai ser o seguinte. Então, suponho que tudo isso está sendo satisfeito agora. A minha F bola G vai ser justamente o quê? Pegar um X aqui no domínio da G, e ao invés de passar por G e depois por F, eu vou direto daqui para cá. Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês com relação à expressão, que a expressão F composta com G não é nem F nem G. É por isso que ela não é nem F nem G. Porque a G, como função, ela precisa de um domínio e um contradomínio.
que no caso da G é esse azul e esse azul. No caso da F, é esse preto com esse preto. A F composta com G é uma nova função, uma terceira função, onde o domínio vai ser o domínio da G, e ela vai direto para o contradomínio da F. Vou dar um exemplo bem simplesinho, tá? Bem bobinho. Para ver que pode dar problema essa coisa. Eu vou fazer um bem simples assim, tá? Em geral vai ser um pouquinho mais complicado do que isso, mas eu quero tentar ilustrar para ver se você consegue ser mais claro, por exemplo, onde está te pegando. Então, eu vou fazer o seguinte. Uma função precisa de domínio e contradomínio. Então, eu vou considerar a função g de R para R, tá? Onde g de x é 2x. Bom, por que o domínio é R todo? Faz sentido porque eu posso pegar qualquer número real, multiplicar por 2 e continuar do número real. Tá? Então, nesse caso aqui, o nosso domínio da G é R, o contradomínio da G é R, e a imagem da G também é R. Por que a imagem da G é R? Porque qualquer número real que eu pego, ele é duas vezes alguém. Tudo bem? Basicamente isso. Talvez, se vocês estão acompanhando monitorias, vocês podem pegar, por exemplo, traçar... Tem um jeito gráfico de ver isso, né? Acho que eu vou comentar aqui. Então, por exemplo, a G de X é isso aqui, né? Aqui eu tenho o meu eixo, a minha G vai ser mais ou menos isso aqui, duas vezes mais rápido. A minha G vai ser mais ou menos isso aqui. O gráfico da minha G é uma reta, né? Continua para sempre. E aí, como é que você sabe quem que é a imagem? Né? A imagem é a sombra que o seu gráfico faz no eixo Y. Então, se eu pegar meu Y e projetar, meu gráfico e projetar no eixo Y, ele vai fazer sombra em todo o eixo Y. Então, onde ele faz sombra, estou pegando aqui, ele faz sombra em todo o eixo Y. Como ele faz sombra em todo o eixo Y, a imagem da G é R. Tá? É isso que significa imagem, em termos gráficos. Tudo bem? Então, eu tenho essa informação que ela vai ser importante, tá? Porque, lembra, eu preciso da imagem, saber onde a imagem está. Agora, vamos pegar uma outra função, f, que vai de... Eu quero que a minha f, antes de dar o domínio, vamos fazer o seguinte, eu quero que a minha f seja de x, seja raiz de x. Agora, vocês já sabem que o domínio dessa função não pode ser qualquer coisa. Né? Então, o domínio, quem que é aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a notação intervalar, tá? Então, eu sei que o domínio, ele não pode ser negativo, porque eu não posso tirar a raiz quadrada de número negativo. Então, o domínio tem que ser só os positivos. Então, de 0 a mais infinito, e aí eu posso mandar para R, não tenho problema com isso. É só contra o domínio. Tudo bem? Então, naquele desenho que eu tinha, esse aqui é o conjunto 0, infinito. A minha F vem para cá. Aqui é R. Eu tinha a minha G aqui, indo para cá. Aqui é R. Aqui é R. E qual que era a condição para poder compor F com G? A condição para poder compor F com G era que a imagem da G tivesse contido no domínio da F. Só que isso não é verdade, né? Porque a imagem da G são todos os reais. E o domínio da F é só metade dos reais, essencialmente, né? Entre aspas, assim. É só uma semi-reta. Então, isso aqui não é satisfeito. Então, eu não posso compor F com a G. Tudo bem? Por que eu não posso compor a F com a G? Porque, olha só, quando você faz essa composição, você vai ganhar uma terceira função, como eu disse, que vai do domínio da G, que é R. Então, esse R aqui corresponde ao domínio da G. E vai para R. Esse R aqui corresponde ao contradomínio da F. E qual que seria a minha expressão? Né? F de G, F composta com G de X. Como expressão, é F de G de X. A F é raiz de X. Só que agora é raiz de G de X. G de X é 2X. Então, é raiz de 2X. Se o X for negativo, e o X pode ser negativo, porque o domínio são todos os reais, isso aqui não faz sentido. E aí deu um problema. Entendeu por que eu preciso que esses conjuntos meio que encaixem um no outro?
quando vocês forem fazer exercício, talvez fique um pouco mais claro, ou talvez eu até tipo, esteja me apegando uns detalhes assim de domínio contra domínio, mas é só para formalizar isso, para fazer assim, ó, tipo, não é sempre que você pode fazer. Isso aqui não é bagunça, né? Não é feira. Tem que tomar um cuidado. Tá? Eu estou tentando passar esse cuidado que existe quando você vai fazer alguma coisa, porque é justamente onde a gente vai meio que cobrar vocês, de certa forma. Né? Vocês não estão fazendo um curso de ensino fundamental onde vocês viram funções. Aqui é relembrar e ir um pouco além. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, é isso. Isso aqui é fundamental, tá? Então, para ter composição, a imagem da G tem que estar contida no domínio da F. E, de novo, cuidado, tá? Vou fazer algum exemplo, deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Eu estou compondo F com G, eu poderia fazer G composta com F. Aí é outro tipo de problema. Você tem que repensar toda a sua história. Então, não se apeguem nessa ordem que eu estou usando, né? F por fora, G por dentro, né? O que eu quero dizer com isso é não se apeguem nessa expressão aqui, né? F de G de X. Eu poderia dar G de F de X. Tudo vai depender do que o exercício estiver propondo ou de como tiver montado o exercício. Eu escolhi uma ordem e estou falando, quando aparece dessa forma aqui, é isso. Trocou os nomes, você se adapta com esses nomes novos. Esse é o exemplo, assim, tipo, ótimo, né? Porque, percebe, quando você muda o domínio contra o domínio, você está mudando a função. Por mais que a expressão seja a mesma, né, a g de x continua sendo 2x. Mas se você muda o domínio ou o contradomínio, qualquer um deles, é outra função. Apesar de ter a mesma expressão, porque você vai estar trabalhando com conjuntos diferentes. Daqui a pouco, talvez fique um pouco mais claro essa questão da Fernanda, que eu vou, quando eu for começar a falar de função inversa, porque envolve composta. E aí talvez fique um pouco mais claro essas restrições que eu vou ter que acabar fazendo. Tá? Mas por hora é isso, muda, passa a ter composta possível porque você mudou é uma função diferente, apesar da expressão ser a mesma. Mas você mudou o domínio ali, então você vai ter gráfico diferente, é essencialmente isso. Bom, segura essa ideia da função composta que a gente já volta nela, tá bom? Porque junto com a função composta, na verdade não junto, mas depois da função composta vem essa ideia de função inversa. Tá? Inverso é tipo, é o que você está imaginando que seja inverso mesmo. Então, você pega um x, aí você aplica f nesse x e faz alguma coisa. Então, para cada x, você está fazendo alguma coisa. A pergunta é, tem uma função que volta para todo mundo? Né? Tipo, eu acho que é natural pensar isso. Né? Então, se eu vou do domínio, se a f vai de, sei lá, do conjunto A para B, tem uma função g que vai do B para A, que desfaz o que a f faz? Tá? E aí você começa a se perguntar esse tipo de coisa. E aí a gente vai ver que nem sempre existe, tá? São alguns casos particulares. Tem uma coisa necessária para isso existir, e aí você vai ver que está relacionado com composta, que é o seguinte. Eu vou dizer que a g é uma função inversa de x, de f, desculpa, se quando eu compor a g com f, desculpa, de x for x, e f de g de x dá x também. Em termos, o que isso aqui está querendo dizer, tá? Vamos esquecer um pouco a matemática e só pensar em ideias. O que está dizendo isso daqui? Está dizendo que, uma vez que eu tenho essa composta definida, isso aqui é o quê? Isso aqui é g de f de x. Então, eu estou pedindo que a g de f de x dê x. Então, eu estou falando o seguinte, eu pego um x, aplico f, ganho uma coisa. Aplico g, volto no x. Então, a g desfaz o que a f faz. Isso é o que está me dizendo aqui. E por outro lado, eu peço que a f composta com g de x também dê x. Ou seja, a f também desfaz o que a g faz. Então, uma desfaz a outra. Tudo bem? Função inversa é isso. Assim, termos realmente... Eu devia colocar umas 7 aspas aqui, mas é isso. Tá bom?
E quando que eu consigo uma função desse tipo? Bom, vamos pensar. Se a função não for injetora, o que significa a função não ser injetora? Eu vou desenhar. O que significa a função não ser injetora? Né? Então, se f não é injetora, eu tenho dois pontos aqui, digamos, x0, x1, que vão para o mesmo elemento. Eu quero usar isso aqui. Que vão para o mesmo elemento y aqui, via f. Isso é f não ser injetora, por exemplo. Mas, se a f não for injetora, e eu quero alguém que desfaça f, significa que eu teria que ter uma função, entre aspas, que pega o y e volta no x0, e pega o y e volta no x1. Mas se eu tenho uma associação que leva um elemento em dois, pode ser função? Não pode. A nossa definição original de função é isso. Cada elemento é levado num único elemento. Aqui eu estou pegando o y e levando em dois. Então, se a função não é injetora, não tem como desfazer o que eu fiz e ser função. Tudo bem? Então, isso já diz para a gente que a função vai ter que ser injetora, senão ela não vai ter inversa. A outra coisa é que ela vai ter que ser sobrejetora também. Tá? Aí é um pouquinho mais delicado, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Tudo bem? Mas só para ter uma ideia básica, então se eu tenho a f, aqui, então eu tenho um domínio da f aqui eu tenho contradomínio, e aí a f, supõe que a f ela não é sobrejetora, ou seja, o conjunto de imagem não é todo contradomínio. Esse aqui é a imagem de f. Tá? Aí quando eu for criar uma G daqui para cá, a G tem que aplicar em todo ponto do contradomínio da f. Mas aí eu vou ter ponto que não está associado à imagem, então eu não vou poder compor a f com a G, aí não vai fazer sentido. Tá? Então, bem a grosso modo aqui, a ideia dos porquês são essas. Com isso em mente, a gente tem isso aqui. F vai ter uma função inversa, sem somente se ela for objetora. Tudo bem? Então, uma vez que você quer saber se a função possui inversa, você tem que verificar se ela é injetora e sobrejetora. É o suficiente. E se ela for sobrejetora e injetora, aí ela existe, essa inversa. É isso que esse trecho em azul está dizendo. Tá bom? Quando ela existir, aqui eu chamei só de G, tá? Para falar assim, ó, para definir o que é a função inversa. Quando ela existir, ela vai ser única, não se preocupe muito com isso, mas a notação que a gente vai usar para a função inversa quando existe é f a menos 1. Que é meio que uma notação universal para inverso de coisas matemáticas, tá? Então, f a menos 1 de x, ele denota a função inversa de f de x. Eu vou fazer um exemplo de como a gente verifica isso. Tá? Vou fazer esses dois exemplos, na verdade. Então, vamos tentar... O que a gente precisa verificar? Então, eu quero, obviamente, verificar se tem inversa e, se possível, calcular a inversa, tá? Nem sempre é um negócio factível calcular a inversa, por mais que você consiga verificar que tem a inversa. Então, vamos primeiro verificar que nesse exemplo 1 aqui, existe inversa da função f. Essa função f, olha só, domínio reais contra domínio reais. Beleza. Leia o que está sendo dito, né? Então, o domínio da função é reais, o contradomínio são os reais. A função é isso aqui. X igual, f de x, desculpa, 0,2 vezes x menos 3. O que é o gráfico disso aqui? É uma reta. Tudo bem? E se é uma reta, e com coeficiente angular, é uma reta que não tem inclinação zero, ela tem inclinação. Se é uma reta com inclinação, significa que ela é sobrejetora. Tudo bem? Então, a imagem dessa f aqui são todos os reais. O primeiro passo é isso. Se vocês querem trabalhar com desenho, vamos trabalhar com desenho. Então, a minha função que eu tinha é essa daqui, ó. Essa aqui é a minha função, 0,2x menos 3. Tá?
Então parece que ela não vai pegar todo mundo do Y. Mas ela pega, né? Então, primeira coisa, para a gente verificar que ela é injetora, eu preciso. Como é que vocês fazem, né? Vocês pegam e fazem traços paralelos ao X, né? E vê quantas vezes corta o gráfico, né? Então, cada uma vai cortar uma vez só. Então, aqui você verifica que ela é injetora. Para você verificar que ela é sobrejetora, você tem que ver qual que é a sombra que essa reta está fazendo no eixo Y. E aí, o que eu estava falando, parece que não vai fazer sombra no todo o eixo Y, mas faz, né? Porque a reta é infinita. Então, ela continua, essa reta aqui, ela continua crescendo para sempre. Então, se eu for diminuindo aqui eu não vou conseguir fazer, mas se eu for diminuindo, aqui não vai dar. Se eu for diminuindo a minha escala, percebe que ela cresce mais devagar, mas ela sempre cresce. Tá? Então, em termos gráficos, essa função ela é injetora e sobrejetora. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, senão vai ficar muito ruim de ver. Tudo bem? Então, isso é o que você sabe de uma reta. Se a reta ela não é paralela ao eixo X, ela é bijetora. Tá bom? Porque é uma reta. Você faz a análise, vale para qualquer reta isso, que não seja paralela ao eixo X. Então, essa função f aqui, ela é injetora e sobrejetora. Então, ela tem inversa. Tá bom? Se ela tem inversa, como que eu calculo a inversa dela? Aí que está o pulo do gato. E aí eu vou mostrar qual que é a técnica para vocês. Então, a função original que a gente tinha é isso aqui. F de x é 0,2x menos 3. Então, eu já sei que tem inversa. Né? Já sei que existe inversa. Agora é só uma questão de calcular. Tá? Achar a expressão da inversa. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Onde tiver f de x, eu vou trocar por y. Tá? Só uma questão de comodidade. Então, y é igual a 0,2x menos 3. E agora o seu objetivo é o seguinte. Então, o y está em função de x. Né? Porque o y depende de x. O que eu quero fazer para achar a inversa agora é trocar esses papéis. Eu quero que o x dependa de y. Então, eu vou manipular algebricamente essa equação para deixar o x isolado em função do y. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o 3 para o outro lado. Eu vou só trocar os lados aqui para já deixar na ordem certa, digamos assim, tá? Então, eu vou ter 0,2x igual a y mais 3. E agora eu vou passar o 0,2 dividindo. Então, x vai ser igual a 1 sobre 0,2y mais 3 dividido por 0,2. Tudo bem? Mas isso, você efetua essa conta, é a mesma coisa que multiplicar por 5. Então, isso vai ser 5y mais 15. Tá bom? Então, o x em função do y é 5y mais 15. E agora o que você faz? Você declara a f a menos 1 de x para ser... Tá, eu vou evitar confusão aqui, tá? Eu vou fazer 2 passos antes, na verdade. Então, para não ficar muito pesado em notação, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou declarar f menos 1 de y para ser esse pedaço aqui. 5y mais 15. Mas y é só uma variável, lembra? Eu posso trocar por triângulo, posso trocar por Faustão, posso trocar por x. Então, f é menos 1 de x é 5x mais 15. A gente coloca x só para ficar na notação padrão de função, né? Que a variável, em geral, é x. Tudo bem? Então, eu cheguei numa certa expressão aqui, que eu estou falando que é a minha inversa da f. Então, essa é a f, essa é a inversa dela. Para verificar que é inversa de fato, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer f a menos 1 composta com f de x
e verificar que dá x, e a f composta com a f a menos 1 de x, verificar que dá x. Tá bom? Então eu preciso fazer isso. Eu vou fazer essa conta aqui. Essa aqui vocês verificam. Tá? De exercício. Então, essa conta aqui é o seguinte. A f é menos... Eu vou escrever tudo de novo isso. Para ficar tudo na mesma página. Então, eu quero calcular f é menos 1 composta com f de x. Eu sei que a f é menos 1 de x, que eu acabei de definir, é 5x mais 15. A f de x é 0,2x menos 3. Então, vamos fazer a composta que a gente sabe, né? F é menos 1 composta com f de x, isso é f é menos 1 de f de x. O que f é menos 1 é? É essa expressão. Então, vai ser 5 vezes f de x mais 15. Onde é x, eu troco por f de x, que é o que está falando para eu fazer aqui. F é menos 1 do Faustão, 5 vezes Faustão mais 15. Agora, f de x tem a sua expressão própria, então eu venho e troco aqui. Isso é 5 vezes 0,2x menos 3 mais 15. O 15 não depende de x, tá? Então ele fica lá, não mexo nele. Agora eu vou distribuir isso aqui, né? 5 vezes 0,2 dá 1. Então isso deu x. 5 vezes menos 3, menos 15. E aí com aquele mais 15 de fora, deu só x. Então quando eu compus a f é menos 1 com a f, e apliquei em x, dá só o x, que é uma das coisas que eu preciso para ser inversa. E se você fizer o contrário, né, fizer a composição f com f é menos 1 de x, também vai dar x. Então, o que f é menos 1 faz, a f desfaz, o que f faz, a f menos 1 desfaz. Então, aquela expressão ali que eu meio que tirei da manga, né? Cheguei ali, fiz um monte de manipulação algébrica e falei assim, ó, toma. Essa é a inversa. De fato, é a inversa. A gente acabou de mostrar, fazendo as composições, que uma faz o que a outra desfaz. Aquela conta que eu falei para vocês ali de trocar os papéis, né, de x com y, ela é o suficiente assim para você calcular a expressão da função inversa. Eu só quis mostrar para vocês que de fato não foi uma tirada de cartola, assim, foi um negócio que funciona, tá bom? Graficamente, a gente tem o seguinte. Então, olha só. Essa aqui é a nossa f, tá? A nossa f é menos 1 é o que eu chamei de L de x aqui, que me faltava a letra, tá? Então, olha só, 5x mais 15 é justamente o que a gente falou de ser a expressão da f é menos 1. Olha só. A priori, você ganha uma reta. Bom, sem novidade, né? A expressão dela já dizia isso. Então, você tem essas duas retas aqui. A priori, elas não têm... A priori, né? Elas não têm relação. Mas elas têm uma coisa interessante, que é o seguinte. Esse y igual a x aqui é a reta que a gente chama bissetriz do plano. Então, ela corta o plano na diagonal, no meio, exatamente. Né? Então, ela bissecciona esse ângulo reto aqui entre x e y. Tá? E agora? Tem alguma coisa a ver? O que tem a ver é o seguinte. Lembra, a vermelha é f, a roxinha é f menos 1. Essa tracejada aqui nada mais é do que a bisseção do plano. A reta roxa é a reflexão da vermelha com relação a essa reta. Então, com reflexão, quer dizer, é espelhado, tá? Então, se isso aqui é um espelho, a reta roxa é o reflexo da reta vermelha. Tá? Isso não é por acaso, isso vai acontecer sempre que você tiver uma função e a inversa dela. Então, o gráfico da função inversa vai ser sempre uma reflexão da função original com respeito a essa reta y igual a x. Tá bom? Então, graficamente, você consegue ter uma intuição do que a função inversa vai ser.
ou pelo menos de como vai ser o gráfico da função inversa associado à sua função original. Tá bom? Então, eu não sei, acho que vocês estão conseguindo ver bem. Eu não, se eu, qualquer traço que eu fizer aqui vai deixar o desenho mais feio, mas acho que dá para ver bem que é realmente a roxa é um reflexo da vermelha, né? E eu tive mais um exemplo aqui, que é o seguinte. E aí talvez eu ajude a Fernanda, que tinha perguntado anteriormente sobre essa, que não tinha entendido muito bem essa questão da composição. Eu vou usar esse exemplo 2 aqui, tá? Vocês estão vendo? Que agora eu tenho a função que vai pegar x elevado a x ao quadrado. Então, se o domínio for todos os reais, você sabe que isso é uma parábola. O gráfico disso é uma parábola. Tá? Então, deixa eu talvez já usar o gráfico para dar uma ideia disso aqui. Então, só para deixar claro, o que eu vou fazer agora é eu quero entender a inversa da função x ao quadrado. Tá bom? Ainda não defini o domínio para ela, da expressão x ao quadrado, então, por hora. Deixa eu remover isso aqui. Então, a minha função f de x agora vai ser x ao quadrado. Tudo bem? Então tá aqui. Olha só. Acho que eu vou apelar para o meu coisa. Primeira pergunta. Se eu pensasse na f de x indo de R para R, que leva x em x ao quadrado, essa função f não seria nem injetora, nem sobrejetora, concordo? Por que não é injetora? Não é injetora porque, por exemplo, o menos 2 e o 2, eles vão no mesmo ponto 4. Tudo bem? Então, quando você pega essa reta aqui, paralela ao eixo x, e corta o gráfico, ele encontra 2 pontos. Se ele encontra mais de um ponto, ela não é injetora. Esse é um jeito de você ver a injetividade pelo gráfico. Então, desse jeito aqui, não é injetiva. Ou injetora, tanto faz. Ela é sobrejetora? Vamos ver se ela é sobrejetora. Ela também não vai ser sobrejetora. Por quê? A sombra que o gráfico faz... Não, meu filho. A sombra que o gráfico faz no eixo Y, né, aqui vamos... vai dar só essa semirreta positiva do eixo Y. E eu estou olhando para o contradomínio sendo todos os reais. Então, todos esses pontos daqui para baixo, tá vendo? Ou seja, os y negativos eles não são atingidos. Então, ela também não é sobre. Não é sobrejetora. Beleza? O primeiro ponto é esse. Bom, se ela não é nem injetora nem sobrejetora, eu jamais posso pensar em falar sobre função inversa dessa função. Então, eu preciso dar uma arrumada nessa função, digamos assim. Né? Então, na verdade, eu vou pegar outra função. Só um minuto que eu já respondo. Eu preciso pegar uma outra função que vai ter essa mesma expressão, mas eu vou arrumar, digamos assim, o domínio e o contradomínio para poder criar uma inversa dela. Tá bom? Não, não é verdade, Lucas. Eu já vou tirar uma função inversa dessa x quadrado aqui. Tá? É questão mais de você arrumar quem é o domínio e o contradomínio para poder cuspir ali uma inversa. Tá? Por exemplo, só um parênteses aqui rápido, se você pega f de x igual a x ao cubo, de reais para reais, essa função aqui é sobrejetora. E a inversa dela é raiz cúbica de x. Isso aqui faz sentido porque eu posso tirar a raiz cúbica de número negativo, né? Isso não me atrapalha. Então, essa aqui é a f-1 de x, tá? Então, não precisa ser afim necessariamente. Você tem uma família gigantesca de funções que tem inversa.
Mas às vezes tem umas que não vão ter para determinados domínios, aí você vai lá e dá uma arrumada no domínio e aí você consegue cuspir uma função inversa para aquele domínio específico. Tá? Que é o caso que eu vou fazer para quadrado. Bom, então desse jeito aqui eu já convenci vocês que não vai dar boa, né? Não vai ter inversa, que não satisfaz as condições que eu preciso. Então chega, sai daqui, tira isso aqui, deixa eu arrumar tudo isso. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, a expressão, eu não quero mudar, eu estou feliz com a minha expressão que é x ao quadrado. Eu preciso dela porque eu quero achar alguma coisa inversa. Então, isso aqui é f de x igual a x ao quadrado. A questão é saber de onde ela vai, de onde ela vem para onde ela vai. Assim como nossa vida, a gente precisa saber de onde a gente vem e para onde a gente vai, certo? Como é que a gente vai fazer? Eu quero que seja sobrejetora. O gráfico não me importa quase, assim, né? Porque uma vez que eu tenho, que eu já sei que para todos os reais é uma parábola, eu sei que eu nunca vou ter projeção aqui nos números negativos. Então, eu posso me concentrar apenas em escolher um domínio, ou melhor, um contradomínio, que eu tenha mais controle. Então, se eu escolho, por exemplo, de 0 a infinito, né? Ou seja, eu estou olhando para o contradomínio apenas essa parte positiva aqui do eixo y. A semi-reta positiva do eixo y. Não perdi nada, né? Porque não tem ninguém caindo fora, né? Porque nenhum número ao quadrado vai dar negativo. Então, se eu aplico x ao quadrado em qualquer coisa, vai estar sempre morando aqui. Não tem problema. Então, esse subconjunto aqui tá bom. Coincidentemente, isso aqui é justamente a imagem da função quadrado, onde você quiser definir, não faz diferença. Tá bom? Bom, primeiro ponto está feito. Agora eu preciso saber o domínio. Então, só mais um comentário, desculpa, gente. Quando eu fiz essa restrição no contradomínio, eu tô a uma ponta já de garantir sobrejetividade. Vai depender do domínio que eu escolher, mas eu já eliminei a parte que sobrava no contradomínio. Tá? É isso que eu quero deixar claro. Agora, para garantir a injetividade, o que eu vou fazer? Qual que é o problema que está me dando a injetividade? Para cada ponto y na imagem, eu tenho 2x que me dão esse y. Eu tenho o x positivo, digamos assim, e eu tenho o menos x, que me dá a mesma imagem. Isso para todo ponto, né? Exceto o zero, que tem imagem única. Mas todos os outros pontos aqui, se eu pego o x positivo, o menos x vai ter a mesma imagem aqui. Bom, se eu quero uma coisa injetiva, eu preciso me livrar de toda essa parte que está sendo dobrada. Então, eu vou me livrar de toda essa semi-reta negativa do eixo x. Com isso, eu vou criar esse domínio aqui. Então, eu vou considerar o domínio só de 0 a infinito. Então, agora a minha função não é mais aquela função que eu tinha de r para r x ao quadrado. É outra função. A expressão continua x ao quadrado, mas agora ela vai dos números positivos para números positivos. E a pergunta agora é, essa função é bijetora? A gente vai fazer o seguinte. Cadê aqui? Então eu vou fazer essa função, mas agora eu vou colocar essa restrição aqui. X maior ou igual do que zero. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só achurar aqui quem que é meu domínio e meu contradomínio, tá? Para ficar bem claro. Então, o meu domínio agora é isso aqui. E o meu contradomínio é isso aqui. Agora a pergunta é, essa expressão, o gráfico dessa expressão, x ao quadrado, para esse domínio, vai ser só essa metade da parábola. Porque eu não tenho mais número negativo para aplicar. Então, a outra perna que vinha dos números negativos, ela não existe mais. Bom, essa função, quando eu pego e traço as minhas retas aqui, ó, paralelas ao eixo x, elas encontram apenas uma vez o gráfico. Então, ela é injetora. E, por outro lado, quando eu faço a sombra do meu gráfico no eixo y,
ele vê toda essa semi-reta positiva do eixo Y, que é o meu contradomínio. Então, ele é subprojetora. Então, essa função aqui... Nossa, eu usei muito desenho, mas... Essa função aqui, ela é bijetora. Advertência. Certo? Assim, advertência. A função x ao quadrado de R para R não é bijetora. Apesar da expressão ser a mesma, eu tenho uma nova função, porque eu tenho novos domínios e contradomínios, e com esses novos domínios e contradomínios, a expressão x ao quadrado passa a ser bijetora nesses conjuntos. E olha que interessante. Deixa eu voltar no meu negócio aqui. Olha que interessante. Então, eu já convenci vocês que a expressão x ao quadrado, para tentar calcular a inversa, eu preciso mudar um pouquinho, né? Eu preciso mudar o domínio e o contradomínio. Desculpa, aqui não é f de x, aqui é f de x igual a x ao quadrado. Agora eu quero calcular f menos 1 de x. Bom, como é que eu faço isso? Eu trocava o x, o f de x por y, e agora eu tenho que isolar o y. Certo? Bom, y igual a x ao quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada. Mas é só isso? Na verdade, aqui seria o quê? Mais ou menos raiz de y. Tá? Só que raiz de y, como você já... O y, tá vendo? Ele é positivo. Então, raiz de y vai ser um número positivo. E aí você vai ter mais ou menos raiz de y. Só que menos raiz de y vai ser negativo. E você sabe que o seu x, ele é um cara do domínio. E o domínio são só positivos. Então, esse menos aqui, ele não precisa ser considerado. Tá? Então, esse menos aqui eu não preciso. Logo, eu só preciso olhar para isso aqui. Raiz de y. Tá bom? E aí, a minha f é menos 1, como eu isolei o x e coloquei ele em função de y, a minha f menos 1 vai ser o que sobrou aqui, só que eu troco y por x. Nossa, que surpreendente, né? Raiz quadrada é o inverso do quadrado. Grande coisa. É e não é, né? Você viu o tanto de volta que eu tive que dar para fazer sentido isso aqui. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Essa análise que eu fiz aqui, ó, isso aqui dá mais ou menos raiz de y, tal, mais ou menos, não precisa considerar, porque o x já é positivo. Todos esses detalhezinhos que eu fui buscando, eles têm a ver com o fato da função original ser bijetora. Tá? Então, o fato da função ser bijetora, ela vai eliminando esses lugares onde poderia dar problema. E aí fica, de certa forma, a coisa mais natural possível. Tá? Aqui eu estou meio que romantizando a matemática demais, assim, mas em termos, assim, tá, a ideia é essa. Tá bom? Então, o fato de eu pedir que a função seja bijetora para achar a inversa, elimina esses tipos de problema que me dariam aqui de ficar estudando caso a caso, não sei o que lá. Então, acaba sendo a coisa mais natural possível. Tá bom? Bom, vamos verificar aqui de fato. Acho que não precisa, né? Enfim, a função a menos 1 aqui deu raiz de x. Então, a f composta com f a menos 1 de x é o quê? Isso aqui vai ser a f de raiz de x, que vai ser raiz de x ao quadrado. Mas como eu estou trabalhando só com coisas positivas, isso aqui é exatamente x. Tá? Lembra que isso aqui, quando a gente viu logo no começo, essa expressão aqui daria módulo de x, em geral. Mas se o x é positivo, o módulo de x é x. Tá vendo os detalhezinhos que existem, assim, que a gente, se a gente não se atenta, eles passam? É isso. E aí, se você fizer f menos 1 de f, também vai dar x, tá? Vocês calculam aqui. E aí vocês verificam por que está dando x. De novo, vai cair em módulo e vai dar certo de novo. Tá bom? Então, a raiz quadrada, de fato, é a função inversa do x ao quadrado nessas condições aqui.
E mais um detalhe, né, acho que talvez vocês já tenham percebido, que é o seguinte, eu precisava dessa condição aqui, se eu troco o contradomínio por reais todos, né, então eu passo a ter números negativos, aí a raiz quadrado, de novo, não faz sentido para número negativo, né, então eu vou estar definindo uma expressão onde ela não faz sentido para um monte de números no domínio, e aí dá problema. Então, de novo, essa questão da composição, né, o domínio de um está contido, a imagem de um está contida no domínio do outro, e assim por diante. Tá? Bom, em termos de gráfico, só para finalizar esse pedaço aqui, a gente viu, acabou de ver então que o nosso gráfico da raiz de x é g de x, que é igual a raiz de x. Aqui o Desmos, ele já, quando você joga a expressão, ele já supõe que é o, como é que eu posso dizer? É o domínio máximo que a função pode ter, tá? Que aquela expressão pode ter. Então ele já calcula automaticamente isso aqui para mim. E aí, de novo, se eu venho e coloco a reta y igual a x, olha só, f é a original, g é a inversa. Então eu tenho, de novo, uma reflexão com respeito à reta y igual a x. Bom? Então, as duas funções, agora falando em termos de gráfico, né, a gente já sabia que a função x ao quadrado era uma função, pelo menos nessa parte positiva, né, era uma função crescente, né, ou seja, conforme vai aumentando o x, o f de x vai aumentando, e ela tem esse tipo de crescimento, então, um crescimento relativamente rápido, mas não tão rápido. A raiz de x também é uma função crescente, ou seja, conforme a gente vai aumentando o x, o g de x vai aumentando, ou seja, quanto for maior x, maior a raiz de x vai ser. Então ela é crescente, mas ela é não tão crescente quanto x ao quadrado. Ela cresce, mas cresce um pouco mais devagar. Tá? Mas cresce para sempre também. Isso aqui vai para infinito. Como a gente vai ver em algum momento da vida aí. Tá bom? Só aí que eu perdi no gráfico aqui. Mas o que é importante, eu queria frisar é isso, tá? A gente fez dois exemplos só para reta e para x ao quadrado, mas o gráfico da função inversa vai ter sempre esse comportamento. Então, é um jeito de você... Lembra, a gente passou sobre isso, né? Desenhar gráfico de funções quando a gente não sabia a expressão, sabia só o gráfico de alguma função. Faz translação, rotação, não sei o que lá. Aqui, de novo, eu consigo agora calcular o gráfico da inversa de qualquer coisa. Basta fazer uma reflexão com relação a esse eixo aqui. Tá bom? Então, o que eu queria fazer com isso era, tipo, trazer um pouco desse formalismo que existe em matemática, mesmo nessa matemática mais básica que a gente está vendo aqui, tá? Tem uma certa rigorosidade, que ajuda a gente a pensar, na verdade, né? Por que a gente está fazendo essas coisas? Né? Não é só pegar, substituir expressão, calcula, sabe? Tipo, fica muito vazio isso, né? Então, em geral, essas coisas que eu falei são coisas que, pelo menos nesses vídeos que a gente está sugerindo para vocês, ou então nessas outras aulas, esse material complementar todo, eles não são muito claros, né? A menos que você pegue um livro de matemática de fato e vá ler o livro, você vai encontrar essas coisas, mas fora isso, ninguém dá muita atenção para isso, né? Vai muito na expressão, a troca, compõe e boa, né? Seja feliz. Não é só isso, tem um pouco mais. Então foi meio que para complementar essa ideia que é tão importante quanto a expressão da função composta, da inversa e por que essas coisas... Por que a gente está vendo essas coisas, tá? Respondendo a sua pergunta, o que é sobrejetora? Sobrejetora. Então, primeira coisa, lembra que, sei lá, quando eu falei de função, então eu tinha um conjunto que eu chamei de domínio de F. Eu tinha um conjunto que era o destino, né, que é o contradomínio de F. E a F pegava um elemento do domínio e levava no contradomínio. Tá? Acontece que esse contradomínio pode ser um conjunto qualquer. Assim, em geral, a gente não se importa muito com contradomínio, tá? A menos que a gente queira fazer inversa e tal. Mas o contradomínio a gente normalmente bota os reais todos. Porque não impede de fazer muita coisa. Só que aí você perde um tipo de informação que é, beleza, então quais dos elementos do contradomínio de fato estão sendo atingidos por F? Tá? O que significa isso? Se eu pego um elemento aqui do contradomínio, ele é F de alguém? Então, pega um Y aqui. A pergunta natural é, Y é F de, sei lá, x0? Algum x0 no domínio? É uma pergunta possível, né?
E aí, para você responder isso, vem de você analisar o que a gente chama de conjunto imagem. Tá? Então, a imagem da F, você pode ver como é um subconjunto do contradomínio, tá? Então, está aqui dentro desse daqui, e são os Ys do contradomínio. Domínio de F, tal que Y é igual a F de X para algum X. Então, em termos X no domínio. Então, em termos algébricos, tá? Essa é a definição de imagem. Em termos, aqui, né? Mesa de bar, tal, não sei o que lá. A imagem são os elementos do contradomínio que são atingidos por F. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é, se esse aqui é o domínio, e isso que eu desenhei em vermelho é a imagem, então a minha F leva todo esse conjunto nessa ação de conjunto aqui. Esses daqui ficam de fora. Tudo que está aqui fica de fora. Tá? E aí, essas questões de... Então, só para concluir sua pergunta, tá? Sobrejetora, então a F vai ser sobrejetora quando a imagem for exatamente o contradomínio. Em geral, vai ser sempre um subconjunto próprio. Tá? Ou seja, o que é subconjunto próprio? O subconjunto está lá, mas não é tudo. Quando for tudo, é sobrejetor. Então, por exemplo, se eu pego f de x igual a x, tá? Aí, e aqui eu vou pegar, por exemplo, vamos fazer um pouquinho mais elaborado. Eu acho que eu usei esse exemplo já hoje. Então, vou fazer f de x igual a 2x. Tá? E eu estou supondo que a minha f vai de R para R. Então, R é domínio, R é contradomínio. Eu quero saber quem que é o conjunto imagem para poder falar se F é sobrejetor ou não. Então, e aqui eu vou, talvez eu seja muito formal aqui, tá, no que eu vou fazer. É um argumento mais algébrico para provar que ela é sobrejetora, tá? Então, eu quero mostrar aqui, eu quero verificar que a imagem de F é o contradomínio de F, que são os reais. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um X, vou pegar um Y em R. Qualquer, pega um Y número real. O que eu preciso verificar é o seguinte, que Y é F de alguém. Tá? Mas eu sei que o F faz o quê? Então, olha só, então F de asterisco. Desculpa, asterisco, interrogação. O que é F de interrogação? É duas vezes interrogação. Então a pergunta é, eu tenho alguma interrogação que F de interrogação da Y? Bom, então, se tiver, o Y vai ser duas vezes interrogação. Então, interrogação tem que ser Y sobre 2. Então, se eu tomar x igual a y sobre 2, ou seja, f de y sobre 2, isso vai ser duas vezes y sobre 2, que é y. Então, o y ele está na imagem da f, porque ele é f de alguém. Eu acabei de achar quem é esse alguém que é f da y. Enfim, é levemente técnico isso que eu acabei de fazer, mas eu acho que é compreensível.